Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero mais uma vez deixar uma leitura da palavra de Deus para a sua reflexão. Você que vive com Deus e para Cristo, sabe que pode contar com a atenção do Todo-Poderoso no seu viver. Deus não se esquece de você. Deus quer o melhor para você e para os seus. Eis a razão porque Ele manda a sua palavra a fim de confortar o seu coração. Receba a mensagem de Deus. O Espírito Santo conhece os seus pensamentos, as suas intenções. E aquilo de bom que você busca, só Deus pode fazer por você. Você sabe disso. Porque quem poderia fazer não tem boa vontade em te ajudar. No entanto, o Deus a quem você ama, o Deus a quem você serve e segue, Ele está trabalhando em teu favor. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Certamente esse é o seu pensamento. Esse é o seu desejo, que Deus me dê ou cumpra na minha vida aquilo que eu desejo. Os bons pensamentos que você fica pensando, refletindo, esses bons e positivos desejos, Deus pode realizar. É difícil? Sim, você sabe. As pessoas nem acreditam que isso pode acontecer. E que Deus me desse o que espero. A sua esperança. Isso é importante. Os seus sonhos, aquilo que você espera. Os seus objetivos, o seu esforço, a sua busca. Tudo está diante de Deus. E Ele pode criar, acredite, uma nova situação para que esses bons desejos e o que você espera aconteça nesses dias. Confia em Deus, espera em Deus. Ele é o Deus vivo. Para Ele, nada é
impossível. Quero deixar mais um comentário da palavra do nosso Deus para a sua reflexão, a pregação do Evangelho de Cristo. Tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando as nossas publicações, porque aqui no nosso canal nós, sempre que possível, estamos criando um novo vídeo, uma nova matéria, publicando um novo comentário para que as pessoas conheçam o plano de Deus. O Evangelho é a revelação da vontade do nosso Deus. No Evangelho nós descobrimos o rumo certo a ser tomado. Aquelas pessoas que desejam participar da vida eterna, da salvação, precisam se enquadrarem neste plano da nova aliança de Deus por meio de Cristo Jesus. O Evangelho, ele também é o pão, o alimento que sacia a fome do ser humano. As pessoas precisam alimentar a sua alma com o Evangelho. A comida natural alimenta o corpo físico, mas o homem não é apenas carne e osso. Ele tem uma alma, ele tem um espírito, e esta alma, este espírito, a unidade espiritual do homem, a unidade empírica do ser humano, se alimenta da palavra do nosso Deus. E esta palavra, ela tem poder, o Evangelho tem poder. Diz que é como um martelo que esmiuça a penha. Eu não conheço coração duro o suficiente para não ser amolecido com o Evangelho. De forma que, mesmo que as pessoas, de princípio, não aceitem de bom grado a mensagem do Evangelho, mas a partir do momento que escuta o Evangelho, automaticamente o seu coração, a sua mente, o seu pensamento, a sua alma e o seu espírito são atingidos com uma potencialidade irrecusável. Na minha história como servo de Cristo, já conheci muitas pessoas resistentes. Porém, quando é chamado por Deus para a salvação em Cristo Jesus, mais cedo ou mais tarde, vai receber a palavra do Evangelho. Vai nascer de novo, vai ser transformado em uma nova criatura para o reino celestial. As pessoas, por conta do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, muitas vezes não se rende fácil. No entanto,
o Evangelho de Cristo, ele é suficiente, poderoso para resgatar o homem do pecado, das trevas e do engano, e fazer com que tal pecador seja transformado em uma nova criatura e passe a fazer parte da família de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito na palavra do nosso Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça manifesta do nosso Deus nos fala a respeito de favor não merecido. O ser humano, desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva, ainda lá no Jardim do Éden, foi tomado e dominado quase que completamente pelo sentimento de rebelião, apostasia e desobediência aos mandamentos do Criador de todas as coisas. Em grande parte das pessoas, o que prevalece é o vírus do pecado. É o desejo permanente em transgredir a palavra de Deus. E muitos, nestes últimos dias, têm trilhado o caminho da apostasia, mesmo conhecendo o plano divino, o evangelho da libertação, mas trilham um caminho diferente daquele que é traçado pelo Deus de amor, bondade e misericórdia. Muitas pessoas frequentam as denominações, as igrejas. Um dia foram à frente, levantaram a mão, receberam uma oração e publicamente afirmaram que a partir de então passaria a servir ao reino de Cristo. Mas vieram as provações, os testes, e muitos deixaram o caminho do Evangelho. É grande a quantidade de pessoas que estão desviadas do Evangelho de Cristo. Eu estava esta semana ouvindo um jornalista que mora nos Estados Unidos, e ele falava uma notícia estarrecedora. É que nos Estados Unidos da América, quase 50%, metade da população, hoje não seguem mais o verdadeiro cristianismo. Quando no século passado sabíamos que os Estados Unidos da América era um país quase que totalmente cristão, onde o avivamento, o pentecostalismo prevaleceu durante anos. E o Brasil hoje está sendo provado nas muitas esferas do cristianismo, porque as pessoas estão deixando o caminho do Evangelho com uma facilidade muito grande.
Porém, nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus como única esperança. Porque não depende, o homem tem que ter essa consciência. Não depende dos seus esforços, não depende de ser uma pessoa boa ou não. Depende sim da graça de Deus, favor não merecido. Você não merece. Essa conscientização que nós precisamos ter do valor da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, isso nos traz segurança. Eu digo que mesmo que eu quisesse sair para o mundo, eu não vejo como mais me adaptar ao sistema profano deste mundo enganador. O conhecimento do valor desta graça me dá a certeza de que eu estou nos braços de Deus, de que a misericórdia do Senhor me alcançou de tal maneira que eu não pertenço mais a mim mesmo, nem a este mundo. E também me traz uma segurança muito eficiente de que o império das trevas não vai me atingir, porque a força superior desta graça do nosso Deus me guarda de todo o mal. Por isso está escrito que aqueles que são de Cristo, de Deus, o inimigo não toca. Há uma proteção da parte do nosso Deus para os escolhidos de Cristo, para aqueles que foram totalmente beneficiados com esta graça salvadora. De forma que o que nós precisamos ter em mente é de que nós temos que a cada dia buscar agradar ao nosso Deus, a fim de acharmos mais e mais graça diante do coração do Pai. Porque a graça de Deus se há manifestado. A manifestação mais prática, evidente, desta graça de Deus foi quando ele, em cumprimento de todas as suas promessas já escritas, elaboradas, planejadas no Velho Testamento, pela sua graça, ele manifestou essa graça quando nos enviou o Salvador. Olha, eu fico imaginando a abundante misericórdia e compaixão do Papai Celestial, quando ele tinha motivo suficiente, mais do que suficiente, para destruir a humanidade. No entanto, resolveu salvar, resolveu abençoar. Quanta bondade da parte do nosso Deus, em que no tempo dele, do jeito dele, de acordo com a sua agenda, de acordo com o cronograma de suas realizações, ele deu o melhor e mais precioso presente para nós. Eis a razão porque a Bíblia diz: porque Deus
amou o mundo de uma tal maneira que deu de presente o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Esta salvação não se compra, não se negocia, não existe barganha, não se pode oferecer propina em troca desta salvação. Trazendo salvação, nós temos que pensar em tudo que o Senhor Jesus teve que passar para trazer a esta salvação. Como Filho de Deus e como sendo Deus, o Emanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus, desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada, porque ele sempre existiu, ele sabia o que tinha que passar de contrariedade, de adversidade, para trazer esta salvação. Fazia parte do plano da redenção. Quando o Filho de Deus se manifestou na terra, ele tinha pleno conhecimento e consciência de que teria que servir de sacrifício, de propiciação, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em favor dos pecadores. Não teve uma vida nada fácil. Já quando criança, a maior autoridade do seu país o perseguiu, tentando tirar-lhe a vida. E em todo o percurso do seu ministério em Israel, você percebe que sempre tinha alguém se levantando contra ele. Os escribas e fariseus, os religiosos de sua época. Foi uma trajetória apertada, difícil. Cada um que desejava o seu mal, pesquisando, buscando um erro, uma falha, seja através de atitudes ou até de palavras. Tudo era monitorado, uma vida nada fácil. Você vê que ele não errou, não pecou, não falhou, mas teve que enfrentar os adversários, as lideranças do judaísmo, teve que ser julgado pelas maiores autoridades do seu país, governantes. A elite política do seu país se levantou contra ele e o condenou de maneira injusta, porque ele não errou, não falhou, não pecou, mas fazia parte da sua missão. Por isso que está escrito esta palavra, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Depende completamente desta obra de redenção já realizada com sucesso absoluto pelo Filho de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação
todos os homens. A antiga aliança, ou aliança mosaica, estabelecida com uma nação, Israel, que, com o passar do tempo, não deu certo. Os filhos de Israel quebraram a aliança com Deus. E ali você percebe que foi necessário o cumprimento da palavra. E passaram por cativeiros assírio, babilônico, e estavam no momento em que esta graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens por meio de Cristo, estavam sob o domínio do império político de Roma, servindo de escravos, servos, a dominadores que não eram filhos de Israel. Veja que situação. Mas essa graça manifesta de Deus através de Cristo abriu um leque ilimitado para a salvação de todos os homens. Nós temos esse privilégio. Nós, chamados pelos judeus de gentios, recebemos de maneira gratuita, porque a graça é esse favor gratuito de Deus, recebemos a possibilidade de herdarmos esta salvação disponível para todos os homens. Não existe o rico que não possa receber esta salvação, nem o pobre, não importa a raça, a cor da pele, a posição social, o gênero. No judaísmo, as mulheres eram discriminadas. Nas outras religiões e no paganismo e nas demais nações, pior ainda, mas em se tratando do judaísmo, havia o conceito de que as mulheres não tinham nem alma. Mas você vê a valorização desta graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus, em que a mulher, do mesmo jeito que o homem, tem direito a essa salvação. Essa salvação é muito abrangente. O Evangelho tem chegado a todas as nações do mundo, oferecendo, como dizemos aqui na nossa região, de mão beijada esta salvação. E aí nós concluímos perguntando: o que é essa salvação? Sinônimo de vida eterna. É o homem partir deste mundo com a certeza, não porque merece, mas com a certeza de que é atingido e beneficiado totalmente, absolutamente, por essa graça irrecusável do nosso Deus. É motivo de nós agradecermos a totalidade deste amor, desta misericórdia, desta compaixão, deste perdão do nosso Deus, em que a sua graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quando eu me deparo com um texto desse, a minha alma se alegra, eu fico feliz, contente, porque nós percebemos que, além de nós sermos alcançados com esta salvação, ela está disponível para o nosso próximo, para o nosso semelhante.
eu me torno incansável em transmitir o Evangelho para que esta graça, esta salvação, ela seja abrangente a todas aquelas pessoas com quem eu tenho contato. E usamos as mídias sociais há muitos anos, quase 30 anos que nós utilizamos dos meios de comunicação para falar desta graça e desta salvação em Cristo Jesus que está disponível para você que está assistindo este vídeo. Quero agradecer a você que está passando aqui no nosso canal, se inscreva. A você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. E compartilhe as nossas mensagens nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo. Portanto, agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.